Olá! O que é que garante que a gente tem o direito de ter direitos? Já parou para pensar nisso? Essa é a grande pergunta. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é a base de tudo, os direitos humanos. E olha, não vamos falar daquele juridiquês complicado não. Vamos entender quais são as verdadeiras regras do jogo que protegem a nossa dignidade. Então vamos lá. Começando por essa pergunta que parece até simples, mas ela é a base de tudo. O que, afinal de contas, nos garante o direito de ter direitos? De onde é que vem essa ideia de que todo mundo merece proteção e respeito só pelo fato de existir? Pois é, a resposta está toda nesse princípio aqui, a dignidade da pessoa humana. Essa é a ideia-chave, sabe? O valor supremo que diz que cada pessoa tem um valor que não se mede, não se negocia. Nós não somos ferramentas, não somos um meio para se chegar a algum lugar. Cada pessoa é um fim em si mesma. É daqui, dessa ideia poderosa, que todos os outros direitos nascem. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Se a dignidade é o nosso alicerce, quais são as regras do jogo? Como é que esses direitos funcionam na prática, no dia a dia? O mais legal aqui é ver como essas características se encaixam. A universalidade, bom, quer dizer que é para todo mundo, sem desculpa. Inalienabilidade, essa é ótima, significa que não dá para vender, não dá para abrir mão, faz parte de quem a gente é. A indivisibilidade, pensa num pacote completo, sabe? Não dá para escolher só os direitos que a gente gosta e ignorar o resto. A historicidade nos lembra que nada disso caiu do céu, né? Foi muita luta, foram conquistas. Mas é nessa última, a relatividade, que o debate esquenta. Pois é. E aí que surge uma pergunta que parece uma baita contradição. Se os direitos são universais, para todo mundo, em todo lugar, como assim eles podem ser limitados? Uma coisa não anula a outra? A chave aqui é o equilíbrio, a ponderação. A grande maioria dos direitos, como a liberdade de expressão, não é absoluta. Eles são universais, claro, mas precisam ser pesados na balança quando batem de frente com outros direitos. O exemplo clássico é esse. A liberdade de expressão de uma pessoa não pode virar discurso de ódio, porque aí já está atacando a dignidade de outras pessoas, entende? Só que, e esse só que é muito importante, existe sim uma exceção para essa regra de relativizar. Existe um núcleo de direitos que é tão, mas tão fundamental, que é como uma linha no chão. Uma linha que ninguém, sob nenhuma hipótese, pode cruzar. Jamais. A gente está falando dos direitos absolutos. E eles funcionam numa lógica completamente diferente de todo o resto. Aqui não tem depende, não tem negociação, não tem exceção. E o poder disso é gigantesco. Eles são invioláveis. O que isso quer dizer? Que nenhuma lei, nenhuma ordem pode restringir esses direitos. A universalidade deles é radical. É para todo mundo mesmo, sem asterisco. E se der algum conflito, adivinha, eles sempre ganham. É o coração da proteção da dignidade humana. O primeiro exemplo é direto ao ponto, inegociável. A proibição da escravidão. E de qualquer coisa que se pareça com isso. Simplesmente não existe um cenário, uma justificativa que permita que um ser humano seja tratado como uma coisa, como uma propriedade. E o segundo, com a mesma força, é a proibição da tortura e de qualquer tratamento cruel, desumano ou degradante. Esse ponto aqui ilustra perfeitamente o que é um direito absoluto. E aqui está o ponto que fecha toda a discussão, a prova final. A proibição da escravidão e da tortura é tão, mas tão absoluta que ela não pode ser suspensa nem em situações extremas. Pensa bem, nem em tempos de guerra, nem num estado de emergência. Não tem mais, não tem porém. É a linha que a humanidade traçou e disse, daqui a gente não passa mais. Bom, mas é claro que ideias com essa força toda não apareceram de uma hora para outra, né? Elas foram conquistadas. São resultado de uma jornada histórica bem longa e muitas vezes bem dolorosa. Vamos dar uma olhada em como essa proteção foi sendo construída. Olha que interessante essa linha do tempo. É como se fosse uma escada que a gente foi subindo degrau por degrau. Tudo começa lá atrás, em 1215, com a Magna Carta. Um dos primeiros momentos em que se disse, ei, o poder do rei tem limite. Daí a gente salta para a Revolução Francesa, em 1789, com aquela declaração que mudou tudo. E então, um marco fundamental, 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, como uma resposta da humanidade dizendo nunca mais. E chegando aqui no Brasil, o nosso grande momento é a Constituição de 88, que não à toa é chamada de Constituição Cidadã. Ela coloca a dignidade da pessoa humana como o pilar de tudo. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, né? Se a gente tem leis, declarações tão bem escritas, tão fortes,
Porque a luta para que elas virem realidade ainda é uma batalha de todo dia. O grande desafio, talvez o maior do nosso tempo, seja exatamente esse: diminuir a distância que existe entre o direito que está no papel e o direito que as pessoas vivem na prática. Como é que a gente transforma essa dignidade que está garantida na lei na experiência real de todo mundo, sem nenhuma exceção?